Pessoal, estamos aqui reunidos para a gente fazer um bate-papo descontraído sobre essa jornada que é de estudante de engenharia até CEO de startup de base tecnológica. Então hoje nós temos aqui 3 representantes de algumas startups e também de pessoas que já participaram do Startup Weekend e estão surfando também esse momento do empreendedorismo. Dentro dessa pegada, vamos começar as provocações, né, com vocês. O que despertou inicialmente essa aptidão, esse desejo de empreender e criar sua própria startup? Vamos começar com que é mais veterano da turma, o Felipe Paz, que é o CEO da LogZ, para dizer assim, tá, como é que nasceu a LogZ? Perfeito. Bom, sou o Felipe, cofundador e CEO da LogZ. Também estou trabalhando aí na Startup Stacks como professor e mentor de programação. Já faz um tempinho aí, né? Acho que da mesa que eu sou o que começou primeiro aqui nessa jornada realmente de empreender. E eu sempre tive essa vontade de ter meu próprio negócio, de trabalhar em cima de uma ideia que eu criei. E em determinado momento, né, meu sócio Vinícius identificou uma dor da indústria da onde ele trabalhava e veio conversar comigo, né, para exatamente passar essa ideia e ver se a gente conseguiria bolar alguma coisa, alguma solução. Foi aí que deu esse gap, né, para eu de fato começar a empreender. Porém, essa vontade veio desde mais novo, né, antes de eu iniciar minha graduação eu já imaginava em fazer alguma coisa. E até também o projeto da SAT que eu trabalhei, que tinha um cunho voltado para inovação também, despertou ainda mais esse meu interesse de inovar, tendo em vista que a gente trabalhava com um projeto onde tinha esse cunho inovador e a gente tinha que pensar em outras soluções, tinha que pensar em métodos que muitas outras pessoas não tinham testado ainda, coisas que eram completamente novas. E isso foi alimentando ainda mais essa minha vontade de inovar, de criar coisas novas. E hoje estamos aí, né? Até 3 anos aí, trabalhando em cima do nosso negócio e vem dando resultado aí, então a gente está bem feliz no processo. Porque quando a gente fala de startup, né, Israel, a gente fala de uma solução tecnológica amplamente escalável e também incerto, né? Esse é o fundamento do quando a gente fala de fundar uma startup. É de base tecnológica, altamente escalável, mas também com um grau de incerteza enorme. E como é que foi a tua jornada? Eu no meu caso foi um pouco diferente. Meu nome é Israel, né? Sou fundador da OneWater. E no meu caso foi um pouco diferente, que foi durante a minha graduação, né? Eu já trabalho na área de automação e segurança predial, já faz uns 15 anos. E aí eu sempre tive algumas tentativas para tentar continuar a minha graduação. E por causa do trabalho eu não conseguia. E então eu já tenho uma experiência nessa parte do mercado. E conforme eu fui desenvolvendo a minha graduação, eu percebi que eu tinha possibilidade de desenvolver alguma coisa, né, relacionada à minha área que eu já trabalhava, da onde eu já tenho a experiência. Então aí eu observei uma oportunidade e aí eu fiquei como um plano, foi assim, tipo que o meu plano A de TCC. Aí eu pensei, bom, eu tenho essa ideia e se não surgir nada que me faça mudar de ideia, eu Vou investir vou minha investir meu energia. tempo, vou investir meu tempo em alguma coisa que me traga algum recurso, né? Me traga alguma coisa de positivo, né? Porque eu vejo que nós somos de uma cultura de fazer engenharia para fazer uma carreira dentro de uma empresa. E vocês estão observando outras frentes que a engenharia pode fazer. Porém, a gente também observa pelos dados que a mortalidade de novas empresas é alta nos primeiros 5 anos. O que vocês observaram na graduação ou nessa jornada de vocês para mitigar essa possibilidade de mortalidade? E a empresa de vocês não entrar para dentro da estatística negativa, e sim na estatística positiva, onde a pessoa está desenvolvendo e crescendo. Porque eu acompanhei um pouco a do Paraná. Começou com uma plaquinha, aí foi feito um teste na indústria, viu não é bem isso, e a startup te dá isso, esse pivotamento da proposta. Mas aí vem a pergunta, né? Ter a ideia é um começo. Mas como vocês, que ferramentas vocês usaram para estruturar um plano de negócio, para ter uma diretriz mais certa? Porque é aquela velha máxima, né?
Se a gente fala a ideia para os pais, não, isso aqui é maravilhoso, vai dar certo, vai dar milhões. Mas é meio falcatrua. Então, quando a gente começa a colocar na indústria, o cara começa a ver os perrengues que dá. Sim. Eu acredito que o primeiro ponto, né, que faz com que muita startup acabe morrendo no meio do caminho é que é meio comum a gente ver as pessoas bem apaixonadas pela ideia. Principalmente quando ela identifica alguma coisa que ela acha muito legal, que ela não viu em outro lugar. Ela fica apaixonada por aquela ideia e aí cai exatamente em um ponto que eu acredito ser um dos principais, né, que você tem que ter essa habilidade de pivotamento e de alteração da tua solução dentro da startup. Principalmente porque quando a gente começa, né, até a gente entra naquele ciclo, né, do medir, testar, aprender, e a gente vê que muitas vezes quando a gente pensa de certa forma, mas quando a gente aplica não tem aquele resultado que a gente espera, ou a gente acaba tendo até um outro insight melhor, ou até pior, né, do que a gente testou. Mas acho que o primeiro ponto a se comentar é esse, né, que a pessoa que ela é muito apaixonada pela ideia, ela às vezes acaba se esbarrando, né, com esses altos e baixos do empreendedorismo e às vezes acaba, acho que, desanimando bastante. Né? Mas esse na minha opinião, assim, é um dos principais pontos de mortalidade no início das startups. Né? O caso da TXM que nós participamos, né? No caso, a gente começou com 15 representantes e que finalizou mesmo... Foi o Otter, o Gabriel e mais 2 empresas, de 15 que começaram o programa, que é a questão da resiliência, né? E no caso do que o Felipe comentou ali, que ele se apaixona pela ideia que ele teve, porque ele achou muito interessante a ideia, só que ele não pesquisou o mercado, não viu qual é a dor do cliente, ele não viu se realmente aquilo ia resolver a dor do cliente, né? E aí ele acaba meio que verificando que o retorno e a busca daquela ideia com relação ao cliente não é o que ele pensava. Ele acaba... Aí é onde entra a frustração dele e acaba desistindo. Porque eu também vejo assim, né? Parece que a ansiedade também ajuda a matar a empresa, né? O cara quer faturar amanhã já. Fundou hoje, criou a logomarca, criou o CNPJ, uma MEI, amanhã já quer emitir boleto para estar faturando. E como a startup ela é amplamente escalável por conceito, como é que vocês estão vendo essa questão de captação de recursos para fazer essa roda girar, né? Porque no final de contas não é só pelo amor pela tecnologia. No final do mês todo mundo tem boleto para pagar e de alguma maneira tem que ser pago. Como é que vocês estão vendo essa questão da captação de recurso? Ou como é que está sendo essa interação com os clientes, a aceitação? O que vocês podem compartilhar para os próximos alunos da mecatrônica que vierem a montar a sua startup aprender com vocês? O primeiro conselho que acho que eu posso passar é, como tu mesmo falou, né, a resiliência, né? Resiliência e persistência é 2 palavrinhas que tem que estar no vocabulário diário de quem empreende, né? De quem quer criar seu negócio. Em relação à captação de recurso, né, a iniciar o processo de... eu posso falar um pouco, porque a gente basicamente conseguiu iniciar o nosso desenvolvimento por um edital de captação de recursos, né, que foi o programa Centelha, e ajudou bastante a gente porque a startup não é só a questão a gente precisa ir devagar, né, precisa construir a nossa solução, o nosso protótipo, MVP, mas com o dinheiro, né, a gente consegue aproveitar muito melhor esse time e às vezes não, digamos que ter a nossa ideia roubada ou ver a mesma coisa que a gente criou hoje por outra pessoa ali andando mais rápido. Né? Isso acredito que hoje é bem mais comum ainda, então a gente tem um mundo, né, que todo mundo tem acesso a qualquer coisa na palma da mão pelo celular e a informação corre muito rápido. Né? Então, às vezes, você pode ter uma ideia aqui que começou a já dar seus frutos agora e outra pessoa pode ver, ela vai ter muito mais dinheiro para investir naquilo Sim. ali e acaba quebrando um pouco, atropelando a pessoa. Né? E eu acredito que o estado de Santa Catarina está ajudando bastante em relação a isso. Tanto pelo programa Centelha que a gente participou, tem outros projetos também da FAPESC que vem aparecendo aí para estar ajudando exatamente esses negócios, né? A gente está iniciando um processo de começar a participar também do Conecta Mais, que é um outro programa da FINEP, que conecta, né, indústrias que estão precisando de uma solução
com empresas que fornecem aquele tipo de serviço, né? E aí, por meio desses recursos, né, do governo, da FINEP, a gente consegue fazer esse match, né, e tá trabalhando de uma forma assim, bem legal, onde a gente vai estar entregando a solução da dor, né, e a empresa que procurou ali vai estar entrando dentro do programa também. Então, na minha visão, sim, eu acredito que o estado de Santa Catarina está investindo legal, né, tem bastante oportunidade e tem que se manter bem, sempre alerta, né, estudar os editais, estudar como conseguir esses processos, né, ser contemplado com esses processos, mas eu acredito que hoje assim, o estado de Santa Catarina está investindo legal nessa parte e acredito que a gente vai ver mais programas legais surgindo aí, até porque eu vejo com bons olhos, né, os projetos que estão surgindo desses programas. Eu acredito que a gente hoje pode dizer que é um exemplo disso, porque a gente saiu quase do zero para hoje estar trabalhando com alguns clientes já instalados, né? Então, em um programa que ajudou tanto a gente a acelerar assim a solução. Então, acredito que eu vejo com bons olhos, né, essa visão que o Estado está tendo e de alguns órgãos também para questão de investimento, né? E aí, Israel? A gente agora está começando a entrar também para começar a procurar o recurso, né? Tipo, tem agora o Inova Criciúma, agora tem que fazer um pitch, né? As apresentações. Faz parte. Agora, final de semana agora tem o Startup Weekend. Né? E... Gabriel, e tu que participou do Startup Weekend, o que tu observou, que somou para essa veia empreendedora e que impulsionou tu buscar montar uma startup também? Então, meu nome é Gabriel, sou aluno da Engenharia Mecatrônica aqui, da SATIC, sou egresso do Co-Creation. E assim, eu desde sempre, assim, desde que eu era menor, eu sempre gostei de criar as minhas próprias coisas, eu desmontava as coisas lá em casa, montava. Eu adorava criar os meus próprios, digamos, produtos, assim, que eu mesmo usava quando era menor. E aos poucos eu fui pensando assim, poxa, quando eu crescer eu quero fazer alguma coisa que me faça evoluir nisso. Eu gosto de criar os meus próprios dispositivos e eu tinha interesse em começar a vender essas coisas. Porque, eu não sei, se é porque eu sempre gostei de fazer coisas que ajudassem também um pouco as outras pessoas a melhorar. Porque eu fazia dispositivos que me auxiliavam em algum quesito e eu gostava de dividir isso com os outros também. E aí aos poucos eu fui crescendo essa ideia, mas ficava mais para trás, assim, né? E aí um dia aqui na SATIC, quando eu tinha recém-entrado, acho que foi até no começo da primeira fase, eu acabei caindo sem querer de paraquedas naquele Startup Weekend que teve. Eles lançaram acho que era tipo um desafio, assim, tu mandava uma frase sobre o Startup Weekend e eles tinham a chance de ganhar um ingresso gratuito. Aí eu enviei lá, acabei ganhando os ingressos. E fui eu e mais alguns amigos também da SATIC. E acabamos ficando em terceiro lugar e tudo, mas foi uma experiência muito, muito legal mesmo o Startup Weekend, porque ele me apresentou um mundo que eu conhecia muito pouco e não fazia ideia de como que era exatamente, de fato, o mundo do empreendedorismo. Foi, assim, o legal é que ele é muito dinâmico, né, o Startup Weekend. Já começa na ideia, tu já começa com contato com várias pessoas diferentes, eles têm várias dinâmicas lá para tu interagir com várias pessoas, diversos nichos diferentes, diversas idades, diversos níveis de conhecimento diferentes. As ideias são bem interessantes, eles mostram todo o processo que eu particularmente não conhecia, era tudo muito novo assim para mim, tudo que eles mostravam de como que tinha que apresentar a questão de se importar muito, muito mesmo com um problema que tu está tentando resolver e não exatamente como uma solução, assim como foi citado ali anteriormente. O Felipe colocou, né? Porque a galera parece que se apaixona pela solução, esquece a dor e às vezes projeta uma coisa que não vai servir ou projeta algo que é muito maior do que a necessidade e torna caro e inviável a comercialização. Né? O famoso elefante branco, né? É isso aí, o famoso elefante branco. E às vezes também confunde o ditado, não desista, persista e tal, e aí acaba, só que tu tem que também ter um foco, né, um objetivo e saber direcionar aquilo que tu pretende para uma linha que... porque é bem difícil, né? O cara tem que ser resiliente, mas não pode ser teimoso. Não é cabeça dura, não pode confundir. Porque eu vejo assim, com toda essa pegada de empreendedorismo, né, até aproveitando o gancho ali do Inova Criciúma, para vocês, o que deve ter num bom pitch para convencer, seja num evento como do Inova Criciúma
ou como no Startup Summit, que eu já vi o Paraná lá defendendo a ideia dele. O que deve conter num bom pitch, na opinião de vocês? Eu acredito que o primeiro ponto e principal é tu projetar aquele pitch para que qualquer pessoa consiga entender. Primeiramente, né, quando tu vai apresentar um pitch assim para plateias ou para bastante pessoas, né, normalmente você não vai saber com qual público tu tá direcionando, para quem tu tá passando aquela ideia. Então, o princípio para mim, você tem que ter claro esse pitch, né, de uma forma simples e de uma forma que todo mundo consiga entender. Então, a gente até brinca que às vezes tem que explicar como se fosse para uma criança entender. É porque eu estava aqui pensando, Paraná, as ideias de vocês, as startups, são de base tecnológica. Envolve engenharia, envolve eletrônica, programação, mecânica. E aí eu fico pensando, como traduzir isso para o cara que é leigo? E convencer o cara, porque o pitch é o quê? 3 minutos. É um desafio bem grande, né? E aí a gente entra, né, nessa... Eu até por muito tempo, né, cometi esse erro de pensar também que o pitch deveria ser um só, né? Mas à medida do que a gente vai traçando o caminho, a gente vai vendo que a gente tem que ter um pitch para o investidor, um pitch para o cliente, né, um pitch para quem vai te assistir. Então a gente tem que ter... Depois a gente vai criando essa gama, assim, né? Mas sim, quando a gente fala, né, exatamente isso de uma forma mais geral, né? Quando a gente está participando de algum programa, alguma coisa, a gente tem que ter essa... desenvolver esse pitch, né, para que todo mundo entenda, e tem que ser algo claro também, sem muita informação, e às vezes é difícil, né? É muito difícil para quem, por exemplo, sai de um projeto dentro da engenharia ou um ECC, um TCC, porque ele está acostumado com aquilo ali todo dia, está acostumado a ver aqueles termos técnicos, né? Está acostumado a explicar de uma forma técnica, e para a gente passar para o pitch, às vezes isso é um desafio, porque às vezes se você fala alguma palavra ou alguma frase que a pessoa que está ali vendo não entendeu, ela vai ficar tentando processar aquilo e já passou o tempo, já acabou, né? E acabou a apresentação ali. Acabou a apresentação. E aí, Gabriel, tu que participou do Startup Weekend da TXM? Nossa, foi bem intenso, assim. Principalmente Startup Weekend porque ele envolve muitos fatores, assim, que tudo de uma vez, e eu particularmente foi a primeira vez que eu tinha contato, assim, com a parte do... Tem que lidar com todas as pessoas, porque são equipes bem grandes até no Startup Weekend, acho que até 7 pessoas. Então tem que lidar com várias pessoas, tem a questão a gente tem que validar a nossa ideia, tem que fazer a venda, tudo em questão de 2 dias, assim. Mas foi bem intenso, foi bem legal, assim, eu abri os meus olhos para exatamente o que é o mundo do empreendedorismo. E logo em seguida que eu saí do Startup Weekend, veio aquela oportunidade do Co-Creation da Satic, que foi tão bom quanto, assim, na minha opinião, porque na verdade, auxiliou muito, assim, a esclarecer para mim que é isso que eu queria fazer, assim, que empreendedorismo não é um negócio místico que eu pensava que era antes de uma caixa entrar preta, de fato. né? Eu pensava que era uma coisa exclusiva para pessoas, assim, com muito dinheiro, eu não tinha muita noção do que era ter uma empresa, de que eu não preciso ser uma grande empresa, não preciso ter muito recurso a princípio para formar uma empresa, eu só preciso ter a disposição, assim, a ideia, a resiliência. Com dinheiro é fácil, né? Agora, sem dinheiro, fazer a roda girar é outra história. Né? É outra história, exatamente. E aí, Israel, qual é a dica que tu dá pra galera que no futuro vai montar o seu pitch, pela experiência que tu já viveu na TXM e outras situações? Pelo que a gente sabe do tempo de apresentação e com relação a tu convencer, né, a banca a entender e a validar, né, comprar a tua ideia, a primeira coisa tu tem que ter relacionado bem o que é em relação, o que tu tem que analisar bem a relação entre o mercado, né, o teu mercado, aonde tu vai atuar, qual é a análise de mercado, ter bem noção da tua proposta, da tua ideia, né, a tua proposta de valor, né, entender todas essas questões, ver o tamanho do teu mercado e fazer uma relação. Porque é complexo, né? Tem que ser em 3 minutos. Geralmente, quando o cara gosta daquilo que está fazendo, do problema e da solução, ele quer falar, se deixar horas e horas a fio, ele tem assunto para falar. Resume em 3 minutos. Normalmente tem para leigos. Normalmente tem que bater vários pontos, né? MVP, proposta de valor, mercado. Então tu já tem aqueles pontos que tu tem que falar, então já tem que ter mais ou menos medido o que tu vai falar em cada coisa. Às vezes não chega a falar tudo, né? Todos os pontos ali, então é um desafio. Para não esquecer nada, né? E às vezes é um ponto que para um ele
não é tão interessante, mas para um outro integrante da banca já vai fazer bastante diferença. E às vezes tu deixa de falar uma questão ali que tu acha importante, mas tu não vai ter tempo de estar falando aqui. Né? Mas olhando por essa ótica, basicamente o cara teria que montar um storytelling, né? Onde começou a dor, como eu identifiquei o mercado, como eu pensei o MVP, como eu fiz uma pré-validação, uma validação conceitual, para conseguir, nesses 3 minutos, explicar isso. Tem que contar a história de algum Zezinho lá para, olha, o problema do cara era esse. E aí começar os 3 minutos aí, discorrer a história do negócio. E aí, pegando nessa parte do pitch, de startup, o que exatamente a startup de vocês faz? Vamos começar pelo veterano aqui. Perfeito. Bom, a nossa startup, basicamente, a gente tem uma solução para o gerenciamento de ferramenta de usinagem dentro da indústria. Quando a gente solta essa frase, né, o pessoal normalmente pergunta, né? Ah, mas por que ferramenta de usinagem? Né? Por que isso, né? Mas basicamente a gente entrou nessa solução para ferramenta de usinagem exatamente pelo alto valor agregado. Então o pessoal perguntava, por que não o parafuso? Por que não o EPI? Né? Por que vocês não gerenciam isso, aquilo também? Às vezes aí a gente entrava em certo ponto, né? Até que ponto vale a pena eu perder, né, um pouco do meu tempo ou desenvolver alguma coisa, né? Para basicamente gerenciar algo que não vai fazer muito sentido e não vai ter um impacto tão grande, né? Dentro da indústria ou dentro de fato do mercado que a gente está propondo essa solução. Mas hoje basicamente a gente é uma solução completamente digital, né? 100% digital, uma plataforma aplicativo, onde a gente consegue gerenciar todas as ferramentas de usinagem do nosso cliente. Então a gente consegue entregar para ele quando ele precisa repor nessas ferramentas para manter o processo produtivo dele. Tem uma inteligência embarcada. Isso, tem uma inteligência embarcada e também digamos que o data business, né? Então a gente entregar dados para que ajude ele, né, dentro da estratégia do seu processo produtivo para reduzir custos, né? Sempre focado para reduzir custos e melhorar a eficiência do processo dele. Então a gente vê que hoje fora do Brasil a gente já tem muitas indústrias que são praticamente 100%, a gente já tem, né, 100% automatizadas, né, 100% robotizadas. E aqui no Brasil eu ainda vejo que falta um pouco disso, né? Falta um pouco mais disso principalmente nas pequenas e nas médias empresas. E é importante, né? É muito necessário hoje as empresas já começarem a digitalizar, a utilizar esses programas para conseguir fazer esse gerenciamento, né? Tanto dos seus dados, tanto do seu processo, se manter competitivo, porque senão a gente chega naquela, né? A gente visitou várias empresas que a gente chegava lá para apresentar a nossa solução, para conversar com o dono da empresa e basicamente o que ele sabia no final do mês é que dava lucro. Então ele não sabia onde ele estava perdendo dinheiro, onde ele poderia melhorar o processo, onde estava o maior gargalo dele. Né? Então é basicamente isso o nosso objetivo hoje. Né? Ele só olhava a linha final do mês, se ficava no azul ou no vermelho, mas o resultado... Exatamente. E aí, CEO da OneWater? Então, como eu trabalho na parte de automação e segurança predial, eu trabalho também na parte tanto de instalação como na parte de manutenção, né? Uma das partes do condomínio que eu dou manutenção é na parte de distribuição de água, né? As bombas, caixa d'água, cisterna. E eu tinha um problema com relação a isso, que era eu estar verificando isso, né? Se tinha água na cisterna, quanto que tinha água. Eu via que eu só ia resolver o problema do condomínio depois que o barraco já estava armado. Faltava água lá no Quando o cara chegava depois de um dia de trabalho e abria a torneira para tomar um copo d'água, um banho, e não saía uma gota d'água. O cara já ligava e, tu tens que ir lá resolver e tem que ser para ontem. Né? Então, aí tinha mais algumas coisas, né? Com relação à caixa d'água, tem vários tipos de condomínios que eles tem condomínio horizontal e tem um condomínio vertical. Geralmente o condomínio horizontal, a caixa d'água, ela é separada do bloco, né? Então ela tem aquela caixa d'água que é uma torre, geralmente tem 40, 50 metros de altura. Então eu tinha que estar subindo aquelas torres para estar verificando e estar resolvendo o problema que às vezes era lá em cima. Então, aí nesse momento já faltou água, né? Nesse momento a água o pessoal já estava gritaria, xingando o síndico. Então aí eu analisei e vi que tinha uma possibilidade de resolver isso de uma forma inteligente.
Aí eu uni a minha graduação, né, até com a ideia que eu tive. Aí a gente desenvolveu um sistema que ele consegue monitorar isso. Ele consegue monitorar quanto que tem de água, se não tem água, se a bomba está ligada, se a bomba está desligada. Um problema inesperado, a gente recebe um alarme para estar resolvendo isso aí com antecedência, antes que a água chegue, a falta de água chegue até o apartamento. E algumas outras coisas que a gente também pode estar agregando, né, para implementar junto com essa tecnologia também. E aí, Gabriel, tu que está nessa linha da eletrônica? Pois é, eu sou bem iniciante para deles, né? Mas quando eu participei do Startup Mas não te Weekend- preocupa, um dia o Paraná também estava começando. Sem ter participado do Startup Weekend. Sem Eu ter já fui participado. direto pro Co-Creation já. No Startup Weekend, assim, Igual eu. só com a paixão de fazer o negócio. Mas é como ele falou também, muitos têm alguma ideia, a maioria tem uma ideia e não sabe que tem a possibilidade de estar desenvolvendo ela. Porque quando eu participei do Startup Weekend, antes do Covid-19, os mentores falam assim, ideia não vale nada. Se tu não tirar do papel, não persistir, criar um MVP, bater na porta do teu cliente, tu vai passar vergonha, porque é um MVP, não está pronto 100%. E tu não fizer isso, ideia não vale nada. Eu no meu caso, o que eu fiz? Eu usava a minha ideia para estar desenvolvendo às vezes alguns projetos da própria faculdade. E na hora da apresentação, o próprio professor me dava feedback. Por que tu não faz essa tua ideia virar uma startup? Só que eu apresentava alguns trabalhos, eu fiz ele em partes. Né? Em vez de eu fazer, pegar um projeto e desenvolver, por exemplo, tinha um trabalho para me fazer e eu tinha que desenvolver um sistema de monitoramento. Eu fiz um sistema de monitoramento só da temperatura das bombas, saber se elas estavam ligadas, tal. Eu expliquei todo o funcionamento, como é que era, e a dificuldade que eles tinham, a dor deles, né, a solução que eu ia trazer. E aí ele verificou assim, legal a tua ideia aí, pode virar um... Faz sentido. Faz sentido. Aquele negocinho. Aí já foi... Pode ficar de pé. Foi me parece que vai- sinalizando. Uma coisa que o Startup Weekend me mostrou e que eu imagino que deve ser assim até hoje para quem tem startup como da LogZ é que a gente ficou constantemente fora da zona de conforto lá. A gente tinha que sair para falar com os outros, que é uma coisa que a princípio, entrando lá, eu pensava, deve ser fácil ter uma ideia de um... Eu não sabia exatamente que era um negócio, tipo uma mini empresa. Eu pensava que era só uma ideia de produto lá para desenvolver e tal. Só um final de semana diferente. Eu sei que Era era só... startup quem pensa assim, era vai ser só final uma de- brincadeirinha. Aí eu cheguei lá e, bom, a gente foi constantemente tirado fora da nossa zona de conforto, tendo que sair na rua, a gente tinha que entrevistar as pessoas, e aí tinha que interagir com elas e perguntar coisas de valores, ver o feedback delas, aí tinha que fazer várias coisas que a princípio pra mim foram bem desconfortáveis no começo, mas é uma coisa que assim, dá um retorno positivo pra gente depois, dá uma experiência muito legal no final das contas, assim, apesar de não ter sido fácil a princípio, eu acho que foi bem legal e continuou até no Co-Creation, porque a gente teve que validar a nossa ideia várias vezes, a gente teve que produzir MVP, entrevistar mais pessoas, fazer várias coisas que a gente não estava acostumado, que foi bem interessante, assim. É que foge do normal, né? Do cotidiano da pessoa. Sair da zona de conforto e bater na porta do cliente e dizer, e aí, tenho essa ideia, tem 5 minutos? Sim. E fazer a coisa rodar. Mas aí vem a pergunta, né? O que a engenharia mecatrônica somou para vocês nessa jornada? O que a SATIC como um todo somou? Porque a gente está ouvindo aí Co-Creation, TXM, mas para quem vai assistir o vídeo daqui para frente, o que é isso, né? Ou o que a engenharia mecatrônica facilitou para vocês nesse processo de ter a ideia, ter o apoio do professor e dizer assim, faz sentido. Mas só o faz sentido e o apoio não é o suficiente para a máquina girar, né? Fazer a coisa acontecer. Eu queria ouvir um pouco de vocês aí. O que... A mecatrônica, eu acho que o primeiro ponto, né, é que ela, por si só, já é um curso bem multidisciplinar, né? Então, ele já acho que ajuda muita gente nessa questão de flexibilidade e de conhecer sobre várias áreas, né? Principalmente a mecatrônica, principalmente para quem vai desenvolver, né, uma solução, assim como a gente passou tanto por hardware como por software, né?
a gente precisa dessa multidisciplinaridade de áreas, de assuntos, né? Tanto da mecânica como da elétrica, programação. E também, como o próprio Israel falou, né? Tu ter essa oportunidade de estar apresentando teu projeto e já estar fazendo algumas coisas relacionadas ao próprio curso, e já ir meio que criando essa onda de validação, né? Essa associação. E até ainda com agora o ECC, né? Acredito que é um ponto mais interessante ainda, porque a gente já consegue, né? Digamos que fazer uma validação dentro da universidade e ter, né? Esse feedback das pessoas, conseguir... até só voltar um pouquinho também, acho bem legal o que o Gabriel falou. Porque esse ponto da gente conversar com outras pessoas, entrevistar, conversar com cliente, conversar com alguém que poderia ser um conselheiro, enfim, dentro da inovação, né? Quando às vezes a gente fica muito tempo, né, pensando numa coisa, pensando como eu vou resolver aquilo ou como eu vou fazer aquilo, e às vezes com uma conversa de 2, 3 minutos que tu tem com uma pessoa, tu fala, pô, é isso. Café, né? Um café ou uma conversa rápida que tu vai ter com alguém, tu já consegue já decifrar isso, né? Mas voltando para a mecatrônica, né, eu acredito que o principal ponto que a mecatrônica ajuda no empreendedorismo é essa flexibilidade e essa multidisciplinaridade, né? Porque o engenheiro mecatrônico ele tem que saber de diversas áreas e não... Muitas vezes a gente acaba, né, se especializando em uma área só, mas a gente tem que ter esse conhecimento, essa visão ampla. Né? Essa visão ampla, e dentro do empreendedorismo, principalmente, essa é uma habilidade que se tem que desenvolver também, que é trabalhar com várias áreas, né? Porque normalmente a gente vai iniciar uma startup, a gente já não vai iniciar com uma equipe, né? De financeiro, de jurídico, de tecnologia, de produto. Acaba sabendo um pouquinho de tudo. Então né? a gente tem que meio que mergulhar por tudo quanto é oceano para ir aprendendo isso. Eu concordo com o Paraná e assim, a engenharia em si ela já é uma graduação que ela já te traz, né, um leque bem grande de integração entre as áreas, né? Então a gente consegue, a gente tem habilidade, a gente tem, não digo nem a engenharia mecatrônica, que ela é uma engenharia que abrange a integração de várias áreas. Então ela já te... Mas a engenharia em si, ela já te dá uma abertura de mente com relação às áreas que existem. Aí, mais a engenharia mecatrônica, sendo uma engenharia multidisciplinar, ela te dá muita segurança com relação à integração dessas áreas, porque tu consegue ter uma noção, né? E dependendo da tua aptidão também, do teu foco, de como que tu... Igual, por exemplo, que eu já trabalho na área de segurança, já me formei em eletrônica em 2009, então eu já tinha uma base bem boa. Então eu já tinha uma noção do que eu queria, né? E aí só fui desenvolvendo e aí até para escolher depois a área que eu queria seguir. Se eu queria trabalhar numa empresa, ser um engenheiro de uma empresa ou ter a minha própria empresa, que quando eu estava me formando, eu era funcionário. Hoje eu não sou mais funcionário. Hoje tu virou patrão. Hoje eu já tenho sócio e tenho a gente está desenvolvendo a startup também, então, e segue o barco, né? E tu, Gabriel, que está ainda cursando? Porque os outros dois aqui já são veteranos, né? Pois é, mas eu concordo com o que eles falaram. A mecatrônica, ela faz a gente ter essa maior gama de áreas que a gente pode escolher e ela te ajuda a ter um conhecimento geral das coisas que são possíveis de ser feitas, né? Porque a gente acaba tendo um conhecimento amplo sobre todos os tipos de sensores possíveis e a gente acaba descobrindo, esse meu problema aqui, ele é resolvível com uma certa tecnologia que eu tenho ciência de que ela existe, porque assim, a mecatrônica abrange os eletrônicos, os sensores, o quão automático podem ser as coisas, ela vai te dar conhecimentos que, ao meu ver, pelo menos para mim, estão sendo e vão ser provavelmente muito importantes para tudo que eu penso em desenvolver no futuro, assim. Tá, mas falando nessa parte de empreendedorismo, rolou aqui na mesa a questão do co-creation. Tu participou do co-creation, Paraná? Sim. Acho que todos aqui participaram, né? Tá, no final, o que é o co-creation, para quem vai assistir o vídeo? Porque o co-creation é uma metodologia. Mas eu queria que vocês contassem um pouco como foi a experiência e como essa ferramenta que está dentro da SAT que ajudou vocês a enxergar melhor o caminho da startup de vocês. O Concrete em si, ele não deixa de ser uma mentoria, né? Em várias áreas. Então, tanto na parte de administrativa, né, com a parte de desenvolvimento, a parte de marketing, então tu tens todo o apoio,
né, das dúvidas que tu tens com relação ao que tu precisa fazer para desenvolver uma empresa do início ao fim da maneira correta, né? Porque muitos pulam. Muitos têm uma empresa, mas não sabem qual é a proposta de valor da empresa. Ou às vezes nem consegue mensurar qual é o valor que aquilo ali o pessoal está É. disposto a pagar. Eles não dão nem valor para... Ah, mas para que eu quero saber minha proposta de valor? A minha empresa fatura? Fatura, mas poderia faturar muito mais dependendo do teu conhecimento e Do alinhamento. do né? alinhamento da tua empresa, né? Principalmente a parte de marketing, muitas vezes, né? Para poder estar desenvolvendo ali a venda do teu produto e muitas vezes não tem noção de que o Instagram pode te ajudar muito nessa parte também, por exemplo. Pode vender Então, tanto quanto, né? pode vender muito mais. O co-creation eu acho que é assim, aquela primeira batida do martelo no diamante, né? Pra Sim. lapidar o diamante, né? Mas como o Israel falou, eu acredito que o co-creation ele é bem válido e trouxe bastante conhecimento pra gente também. Exatamente para ajudar a gente a criar esse mapa, né? Esse planejamento, que é muito importante. Quando a gente trabalha com startup, a gente fala, né, de inovação, então a inovação ela é constante, né? Ela ocorre praticamente todo dia, então todo dia pode ser que a gente mude alguma coisa, tem que mexer numa coisa, tem uma ideia nova, tem algo que a gente tem que direcionar mais ou menos, mas a gente precisa ter esse planejamento com um objetivo geral e com os pontos principais, né? E exatamente a proposta de valor também. Então a gente precisa saber o que a gente quer entregar para o cliente, qual que é a proposta do nosso negócio. E o co-creation ele ajuda principalmente nesse ponto, que a gente conseguir criar o primeiro mapinha ali, né, os primeiros passos do como que a gente vai estruturar esse negócio, aonde que eu tenho que começar, o que eu vou fazer. E o segundo ponto que eu acho muito interessante do co-creation é o relacionamento que você tem com as outras empresas, com outras pessoas que vão começar a passar pela mesma coisa que você. Às vezes acho que muita gente tem a concepção, né, de que vou começar a fazer um negócio, vou grudar lá no empresário que já fatura milhões. Né? Às vezes não é muito bem assim o caminho. Porque você pode aprender muito mais com alguém que está passando pela mesma coisa com você ou que está um passinho acima. Né? Eu acredito que essa pessoa consegue te ajudar muito mais do que aquele que já passou por tudo isso que hoje já está... Né? Como foi o início de tudo. Exatamente. E como a gente ainda está trabalhando com startup, né? Tudo muda diariamente. Né? Então a gente está tendo esse relacionamento e está trabalhando com pessoas que estão buscando ali a mesma coisa. Né? Então, digamos que no mesmo degrau que a gente, né? Ou um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Acho que é uma das coisas que mais ajuda também. Mas também tem várias entregas, né? Não é simplesmente ouvir. Tu vai fazer muito mão na massa para levantar as informações, estruturar o negócio. Porque tem lá um planejamento, uma metodologia, mas efetivamente só vai acontecer. Por isso que o ano passado, de 15 empresas, só 4 apresentaram. Porque o cara entra na empolgação, não tem resiliência às vezes, vê que vai ter que dedicar diariamente 2 ou 3 horas para aquilo e às vezes vai ficando pelo caminho. Vai ter que sacrificar no final de semana, vai ter que dedicar um tempo que, a princípio, pelo menos na minha equipe começou com 7 pessoas, terminou com 2, porque a maioria foi vendo que não ia dar conta ou porque esperava que ia ser muito mais fácil, os resultados iam vir muito mais rápido. E no final das contas acabavam desistindo antes da entrega final, assim. E falando do co-creation, vocês, se tivesse que dar uma orientação para quem está estudando hoje na engenharia mecatrônica, vocês diriam assim, faça o co-creation, entre lá no ciclo do co-creation e vê se a ideia de vocês fica de pé? Com certeza. Com certeza. Eu acredito que mesmo que a pessoa não vá seguir, às vezes pode acontecer diversas coisas, né? Mesmo que a pessoa não vá seguir depois com o negócio ou com aquela mesma ideia que ela teve no co-creation, eu acredito que isso vai ajudar tanto na habilidade da pessoa, tanto de comunicação, como de discutir novas ideias, planejamento. Então, toda essa troca com as outras pessoas, todo esse planejamento, tudo essa parte de comunicação também que tu tem que desenvolver para apresentar o seu pitch, as entregas, né? Então o período do co-creation não é tão longo, né? Então tu tem entregas realmente bem apertadas ali. E tu precisa toda semana estar entregando. Sim, toda semana tá entregando coisa, tá pensando, tá desenvolvendo. E isso realmente é um desafio, principalmente o que o Gabriel falou, da pessoa, às vezes a pessoa tá trabalhando e tá fazendo ali a engenharia mecatrônica à noite e tá pensando em entrar no co-creation. Mas também a gente tem que pensar que o que tu tá colhendo lá no futuro tu vai colher, né? Sim, tu tá plantando, tu vai colher. Agora, lá na frente. Então, eu acredito que vale a pena, vale o investimento, vale o tempo de entrar dentro do co-creation
E mesmo que o negócio não seguir, né, ou que tu pense em outra ideia depois, acredito que tu vai sair com uma mentalidade completamente diferente já, tanto para o mercado, né, como para o empreendedorismo. Até porque a gente pode ser empreendedor, como é o caso de vocês, montar as próprias startups, ou o cara pode ser intraempreendedor, né? Ser funcionário de uma grande companhia e lá dentro tá desenvolvendo soluções dentro da própria empresa. Então são dois caminhos que o Co-Creation ajuda a enxergar com maior clareza isso. Muda o mindset que tu consegue enxergar coisas que antes tu não tinha nem noção. Tu não sabia que funcionava daquela maneira, tu não sabia que aquilo era importante realmente. Tá, mas para que serve isso? Realmente faz sentido. Uma das etapas do Co-Creation é montar um storytelling. O cara pensa, não, mas para que montar um storytelling? O produto é esse, o valor é esse, faz isso. Mas isso não gera engajamento. Aí tem toda uma técnica, ciência por detrás para fazer a coisa dar certo, né? É igual a minha esposa, por exemplo, ela se formou agora em estética e ela vai ter que montar a clínica dela. Então, eu dei para ela também todo o suporte. Eu fui instruindo ela como que ela tem que fazer, montar a logo dela, desde da proposta de valor. Aí eu fui dando os caminhos para ela, ó. Tá vendo como é que funciona? Pode montar a tua empresa. Fui dando as dicas para ela também. Aí ela, mas para que serve isso aqui? Ó, isso aqui. Aí fazia, depois mostrava o resultado para ela. Ó, que interessante e tal. E assim ia indo. Tá, mas e o mapa mental? Para que serve o mapa mental? Assim tu vai... E aí ela foi também usando paralelamente a minha experiência. Eu fui passando para ela como uma mentoria também. E aí ela tá... E aí vai. Tá indo. Aí chegamos na seguinte situação, né? Fiz o ECC, eu fiz o TCC, pensei na minha solução, passei pelo Co-Creation, pela metodologia, estruturei meu plano de negócio, criei um MVP. E daqui para frente, como é que fica? Aí vai pro Co-Learn e o que acontece lá, Paraná? Bom, o Co-Learning, né, já é uma metodologia um pouco mais diferente do Co-Creation, né? O Co-Creation, a gente pode dizer que às vezes a gente vai ali mais de mão dada, né? Então a gente está bem no início, a gente não tem muita noção, a gente não sabe para onde tem que seguir. Quando a gente chega no Co-Learning, a gente tem que andar mais com as nossas próprias pernas, digamos assim, né? E eles vão estar ali para ajudar exatamente naquele ponto específico que a gente precisa, né? Então, no estilo de um conselheiro. Assim. Exatamente. No estilo de um conselheiro, uma mentoria, algo que a gente necessita, né? Algo que a gente ainda não... Um problema mais específico que a gente encontrou no caminho. Então, e também, né, principalmente, tu tá ao lado de outras empresas que já estão em um estágio completamente diferente, né? Quando a gente entrou no Co-Learn, a gente tinha... não somente as empresas como a gente que estava iniciando o processo, estava bem no início sim ainda, como também empresas que já estavam ali há mais tempo. Né? Então, toda essa jornada também ajuda lá dentro, né, esse relacionamento com as pessoas. E mais essa diferença, a principal diferença, né, do Co-Creation, do Co-Learn, digamos que o Co-Learn está ali mais para ajudar a gente quando a gente precisa, né? E o Co-Creation está muito mais para realmente direcionar a gente para onde a gente precisa ir, o que a gente precisa fazer, né? Até por isso que a gente tem as entregas, né? E aí a gente já tem um ambiente muito mais profissional lá dentro do Co-Learn, onde a gente tá ali como, digamos que realmente parceiros, né, de negócio com o Co-Learn, com a incubadora, do que realmente como alguém que vai estar ali te cobrando, né? Ou Sim. que tu tem que entregar alguma coisa. Tem maior autonomia. Sim. E aí, Gabriel? O que tu enxerga nesse futuro do empreendedorismo? Sim, eu acho que é o que eu descobri que é o que eu quero fazer, assim, eu quero continuar nessa jornada do empreendedorismo, seja como abrindo uma nova startup, seja com mais startups, ou seja sendo um intraempreendedor em alguma empresa, como tu citou antes. E assim, para mim os dois aqui eles são grandes inspirações de onde eu quero estar no futuro, né? Eu quero passar por essas etapas e, se possível, chegar num ponto mais avançado ali, numa empresa já bem, numa startup ou numa empresa já bem estruturada e seguir nessa vida, assim, de empreendedor, principalmente para, ao meu ver, assim, né? O meu intuito com o empreendedorismo é ter a questão da independência e tudo mais, mas também eu gosto muito de fornecer ajuda para os outros, assim, a princípio, o que mais me encanta no empreendedorismo é que eu posso fazer as coisas
de forma um pouco mais independente no começo, assim. E eu gosto de aprender, ter esses conhecimentos novos de várias áreas diferentes, várias empresas diferentes, que a gente vai tendo no caminho, principalmente na parte do co-learning, do co-creation. E no final das contas é uma coisa assim que me encanta muito. Mas pegando pela experiência de vocês, para a gente fazer um comparativo, ser CEO de startup é mais trabalhoso do que ser funcionário de empresa? Na minha visão, completamente sim. Porque quando a gente basicamente está, principalmente no início do negócio, né? A gente até fala, né, que é a empresa como se fosse filho, né? Toda hora que grita, tu tem que estar ali. Então a gente não tem mais horário para trabalhar, às vezes tem alguma demanda que tem que entregar, ou algum problema que deu num cliente, ou tava desenvolvendo alguma coisa que não deu certo, agora eu vou ter que fazer outra para entregar semana que vem, né? Então a gente tem que óbvio que a gente tem grandes responsabilidades nos dois, né? Mas eu vejo assim que o maior desafio, né, em relação a estar dentro do mercado de trabalho e ser empreendedor é exatamente isso, né? Tu organizar e tu conseguir se organizar, né? Tanto no tempo como também tá dando conta de fazer tudo da empresa e também essa disposição que você tem que ter para estar, digamos que 24 horas ali em cima do negócio. Porque se a gente precisa fazer alguma coisa, se você não resolver, não vai ter outra pessoa Ninguém que vai resolver. Né? Ninguém vai resolver. Ou é tu. Então, basicamente, tu tem que estar ali 24 horas para isso e, como o Gabriel falou, né, muitas vezes no começo ali a gente está em outro, a gente começa a trabalhar, começa a empreender e às vezes a gente não tem aquele recurso, né, para já conseguir viver exatamente propriamente do negócio. E a gente já tem que encontrar horário onde não tem, né? Encontrar feriado, encontrar final de semana. E fazer escolhas, né? Sacrificar o sábado e domingo para poder na segunda entregar o produto para o cliente. Que foi exatamente o que a equipe da LogZ fez, né? A gente trabalhava basicamente no início, a gente tinha o trabalho durante o dia, a faculdade durante a noite, então a gente aproveitava horário para fazer reunião 10h30, 11 horas, o final de semana, pegava feriado para fazer um intensivão de coisas que a gente tinha para fazer. Então, eu acredito que tem que ter realmente essa disposição, né, tanto de tempo como de entrega exatamente para o negócio, como se fosse realmente da família. Para acontecer, né? Para acontecer. E aí, Israel? É complicado. Complicado ainda mais que, principalmente eu que sou casado, por exemplo, eu comecei a faculdade e comecei a construção da minha casa. Então, manter os dois já foi bem complicado. E aí, agora que eu estou de sociedade com a empresa, fora ali a startup, né? A gente também, graças a Deus, as coisas estão dando tudo certo, mas tem que ter tempo para conciliar, porque o tempo é curto. O tempo é curto e os compromissos são... E o pessoal me parece que quando fala que tem uma solução, eles querem... traz amanhã. Bota aqui na máquina aqui. Ou não é assim? Eu parei assim no início da minha ideia. Eu falava com os clientes, né? Conversava com eles para ter o feedback e saber qual era o que eles achavam da ideia, né? Então a única coisa que eles... depois que eu falava, a última coisa que eles me falaram é quando que vai ficar pronto. Mas aí, às vezes, me vem a pergunta assim, quando o cara fala o valor, né? Como é que é a reação dos clientes em potencial? Onde entrou o TXM, que daí fez com que a gente tivesse noção de valor, né? Para poder estar estruturando isso e poder estar... Porque a gente tem algumas metodologias ultrapassadas que assim, faz valor pequeno para ganhar mercado para depois aumentar. Ou faz valor alto para ter poucos clientes e ter uma receita alta. Isso está totalmente fora de compasso com a realidade. É bem complicado. Concordo porque quando tu inicia, né, a gente até passou por esse problema também. Às vezes a gente pensa no valor, mas a gente não sabe também, a gente pensa no preço, valor, né? E nem às vezes a gente mesmo sabe como a gente... E às vezes a gente vai saber realmente entregando para o cliente, vendo o quanto de valor que aquilo vai agregar para ele, né? A gente errou em modelos de negócio no início também, mas eu acredito que tem que ter esse teste, né? Tem que ter esse estudo, né? Como o Israel falou, do modelo de negócio,
mais a gente realmente tem essa confirmação na prática, né? A hora Então, que chega lá e diz assim, ó, é X, eu vou emitir o boleto, ok? Aí o cara dá o ok, aí tu começa a ver que aquele valor realmente faz sentido. Ou às vezes o cliente vai devolver assim, não, olha só, se for metade do valor, a gente fecha. Tem todo um jogo nessa situação, né? sim. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação também, né? Porque se a gente chegar lá achando que vai ser um sim ou não, e você falar, e se for assim? Aí se tu gaguejar e já ali já não ter morreu, né? alguma coisa pronta ali, aí já basicamente já sabe que não vai dar certo mais, né? Então, Porque vale até na apresentação do pitch, né? Porque o cara apresenta ali, o cara tem domínio. Depois a banca faz as perguntas, né? Se o cara não tem flexibilidade, ou não tem um espírito tranquilo, o cara já dá uma gaguejada, o cara assim, não vou investir aqui porque... E também com relação a, por exemplo, na ideia que eu tive inicial, eu pensava, vou montar uma startup, mas a startup tem que ter, não é um integrante só, né? A empresa, para ela funcionar, ela tem que ter o gerente, tem que ter o vendedor, tem que ter o cara do marketing, tem que ter a produção. Então, uma startup ela também tem que ter isso. Não adianta o cara ir lá achar que a ideia dele ele vai fazer tudo sozinho, vai vender, vai produzir e assim Aquela o negócio velha, vai fluir. O cara vai bater o escanteio, correr para cabecear e tem que fazer o gol, né? Então, e eu tinha essa ideia aí, eu queria fazer tudo sozinho. Então, eu queria desenvolver, eu não queria ter sócio. Né? Para quê? Para que eu vou ter 3, 4 junto comigo? Dividindo o bolo. Só que o pensamento que eu tinha era totalmente diferente, totalmente errado. É interessante que o que eu vi no Startup Weekend, quando eu fui participar, a gente debatendo a ideia, tal. Aí um dos mentores assim, o que vocês preferem? Ter 10% numa empresa de 10 milhões ou ter 100% numa empresa de 10 reais? Porque às vezes, realmente, não dá para o cara fazer tudo. Então é melhor dividir e fazer com que a empresa prospere do que esperar sozinho vencer todos os obstáculos. Somado a isso, eu estava puxando aqui na memória, o investidor de startup, a Start, ela não investe em startup de uma única pessoa. Aí conversando com eles, assim, não, mas qual é a lógica por trás disso? Assim, se o cara morre ou dá um treco, acabou o negócio. Acabou o negócio. Então não dá para investir numa empresa de uma pessoa. Porque por uma fatalidade essa pessoa dá um problema, acabou o negócio. Agora, se eu tenho 2 ou 3 ou 4 pessoas na mesma empresa, a empresa vai sofrer, mas consegue continuar o caminho. E esse é um dos pontos, né, de avaliação de negócios, assim, acredito que é o que mais pesa realmente para investimento e na avaliação de negócios no início da jornada, né? Porque é muito avaliada essa questão da junção da equipe, né? De ter pessoas com skills diferentes que vão se complementar. Porque quando a gente tem uma equipe que é complementar, né, e tem diferentes conhecimentos, diferentes habilidades, também é muito mais fácil de pivotar, né? Então, Sim. Às vezes, se a gente tem ali uma pessoa só pensando e aquela ideia não dá certo, a gente tem pelo menos as outras ali para enxergar junto e também falar, não deu por esse caminho, vamos tentar por esse outro caminho, vamos tentar dessa forma. Porque eu concordo, porque se são 3 pessoas iguais, fica mais fácil de conviver. Mas também os skills serão sempre os mesmos. E quando tem pessoas diferentes, vai gerar os atritos, porque são percepções de solução um pouco diferentes, e aí cabe o CEO costurar a convergência desses resultados, né? Sim, o atrito ele faz parte e ele é saudável, né? Da maneira que, dependendo de como ele acontece. Porque é igual o diamante, né? Só vira diamante porque ele tá sob pressão. É a mesma coisa um amigo, eu prefiro 1000 vezes ter um amigo que discorda de mim quando eu tô errado do que ele concordar comigo e deixar eu fazer uma cagada. Então, a mesma coisa também é com relação aos teus integrantes da startup. Tu tens que saber escutar eles, né? Tu tem que ser humilde, né? É a mesma coisa na empresa que eu tenho, né? Que a gente tem de automação ali. Eu e meu sócio, a gente tem um ajudante. E a gente estava com um problema para automatizar uma porta. E para instalar esse sistema, geralmente ele é instalado em cima da porta e tem que ser na alvenaria. Se não for na alvenaria, tem que fazer um suporte, né? E aí a gente estava analisando, conversando, tal, como é que é. E aí o ajudante,
e ele teve uma ideia. Deu a sacada. Ele, tá, mas por que vocês não fazem assim? Aí eu tinha mais ou menos tinha passado pela mente aquela ideia dele, mas eu não tinha parado para pensar. Quando ele falou, eu olhei a parede, disse, ali, mas não. Aí quando ele falou, eu disse, tá, vamos analisar então. Vamos parar para ver realmente se dá certo e vamos fazer. Se der errado, a gente muda. Não custa nada. Se der certo, a solução vai ser resolvida e vai ser resolvida de uma forma que vai ficar muito melhor. Aí a gente tentou fazer e tal e ficou show de bola, perfeito. Mandei pro representante que foi que vendeu o equipamento pra gente e eles inovassem. Fizeram uma mudança que eles estão... Gente, queria agradecer a presença de vocês aí para compartilhar um pouco essa jornada de estudante de engenharia mecatrônica até CEO de startup. E se vocês quiserem deixar algum recado, a hora é agora. Perfeito. Bom, se vocês gostaram ainda um pouco da nossa conversa aí, se inscreve também no canal da Mecatrônica, né? Sigam aí as redes da Engenharia Mecatrônica, da Unisatic. E se vocês gostaram da nossa solução, quer conhecer um pouquinho mais também sobre mim, sobre a nossa solução, vocês podem encontrar lá no Instagram LogZtech, ou eu, Felipe Paes Tech também. Lá tem todos os links, todos os contatos da nossa empresa, tem vários materiais, postagens também. Então vocês podem encontrar com a gente e agradecer pelo convite aí de estar participando do podcast. Foi bem produtivo, bem legal aí estar falando um pouquinho sobre empreendedorismo e as nossas experiências. Compartilhando as experiências, né? É isso aí. Também queria agradecer e dizer que quem quiser, também quem puder, tá também adicionando a OneWater lá no Instagram, tá verificando como que a gente trabalha, tem uma noção mais ou menos do que a gente pode estar fazendo. E agradecer também a oportunidade, primeira oportunidade aí, né? Então, o convite vai se repetir ao longo do ano. Então, eu queria agradecer também o convite para participar aqui hoje. Eu acho que foi muito bom, assim, conversar com todos aqui para adquirir mais esse conhecimento, que eu acho que vai ser muito importante para todos que estão ouvindo e para mim também, para continuar nesse processo que eu estou de E eu vou deixar aqui o último recado, né? Gostou das soluções? Chama no Instagram, né, Paraná? Agenda o horário que o pessoal vai lá apresentar a solução, correto? Com certeza. O horário que quiser. O horário que quiser. Aí. Sábado, domingo. Correto, Israel? É isso aí.